Você está ouvindo Baú do Barão, o melhor da história de Taubaté. Oferecimento TCC, o Clube da Família. Adquira seu título na melhor condição. Começando a segunda hora do programa Baú do Barão, número 94, completando agora 188 convidados que estiveram aqui nesse programa que se propõe sempre a conversar com personalidades, contando belas histórias de Taubaté. Nós estamos sendo ouvidos lá em Petrópolis pelo Dr. Nelson, nós estamos sendo ouvidos em Barra Mansa pelo Natan, nós estamos sendo ouvidos aqui em Lagoinha pelo presidente Benê, que você vê, Lagoinha agora tem presidente, é o Benê. Eu vou conversar com o Luiz Antônio Monte Claro César de Medeiros, que já esteve aqui no dia 1º de abril, para provar que aquele programa não foi uma mentira. Muito obrigado você ter aceitado esse convite, o Luiz Antônio, e conversa com a gente aqui. Muito bom dia. Bom dia, Diniz. Foi uma surpresa. Não, surpresa nada, você é uma personalidade. Parece. Mas você estava falando que o seu programa estava sendo ouvido, mas está ouvido em Frankfurt também. Frankfurt. Também. Em Madrid. Então você faça saudações para o povo de Frankfurt, na língua lá de Frankfurt. Não consegue? Não. A Gleusa, minha amiga que mora em Frankfurt, estava na expectativa. A Elisete em Milão, Odete em Roma, que isso? O Cícero em Los Angeles, todo mundo. O Barão de Passa Quatro agora é internacional também do seu lado. Pois é. E todo mundo, e hoje de manhã ainda perguntaram para mim, que horas vai começar, não sei o que. E até uma grande amiga, que eu sou apaixonado por ela, que é dona do Empório, sim, ali ali na estrada de Campos. De Campos. Isso. A Flávia, eu sou apaixonado por ela, pelo marido, o Zé. Nós estamos no YouTube, na TV, entendeu? Então as pessoas creio que estão vendo também a nossa imagem. Pois é, e o pior é que eu estou segurando a minha mão para não falar como... gesticulando. Você está nervoso? Não, Você é de uma família de radialistas, Monte Claro César, seu irmão, sim, que está lá em Bauru, se não me engano. Isso, o Francisco. Então você não tem que estar nervoso. Você vem de uma família de músicos, do Monte Claro, que trabalhou aqui, sim, do seu irmão Kiko, que também é um grande locutor. Então você pode... E o meu tio, que era o César Monte Claro, que era da TV Tupi. Isso, olha que história, hein? E ele, engraçado que ele trabalhou com muitas estrelas que hoje estavam na Globo, a Eva Vilma, aquela turma toda. Morreu agora há pouco tempo. Isso. Casado com o John Herbert. Isso. Que já morreu também. Também. Eram pessoas maravilhosas e eu gostava, sim, muito deles, inclusive. Você convivia nessa época com o pessoal da Tupi ou não? Não, quando meu tio estava na Tupi, eu ia a São Paulo. Ele é irmão do seu pai ou irmão da minha mãe? Da sua mãe, né? Só que ele, ao trabalhar na TV Tupi, ele começou no rádio, fazendo radionovelas, e o nome artístico dele, então, ele mudou de Monte Claro César para César Monte Claro. César Monte Claro. E ele ficou muito famoso, depois ele foi para a TV Tupi. E todas essas estrelas que trabalhavam com ele em novelas no rádio, eu vim a conhecer mais tarde através da Varig, porque elas voavam muito com a gente. Varig. Isso, sempre Varig, sempre. E... Você tem saudade da Varig? Muito. Além da Varig, é que eu esqueci de apresentar, que você foi comissário de bordo muitos anos. Sim. Você só trabalhou na Varig ou teve outras companhias? Lufthansa, por exemplo? Não. Lá de Frankfurt, Lufthansa, a pronúncia. Não, a pronúncia. Não, só trabalhei na Varig mesmo. Porque quando eu me formei aqui em Taubaté, o Diniz, eu me formei em serviço social, com seu irmão. Vanildo, saudoso Vanildo. Isso. E depois eu fui a Tinca Manara. A Tinca deve estar ouvindo agora. Tinca Manara. Olha, a gente vai passar na rua Duque de Caxias, a gente pedia a benção, porque a Tinca dominava. É verdade. A mãe dela era maravilhosa. Né? Ela e a mãe também, que era uma pessoa maravilhosa, a mãe dela. Mas para nós adolescentes, era a Tinca, que era a deusa da rua Duque, né? Era mesmo. Mas então... Ela mora onde agora, a Tinca? Em São Paulo. São Paulo? São Paulo. O marido faleceu um tempo atrás e ela está bem, né, em São Paulo, de vez em quando a gente se fala por telefone. Sim. E eu sou muito amigo da prima dela, que mora, a Cristiane Manara Marcondes, que mora ali na rua Visconde.
filha da Lígia. Filha da Lígia, uma mulher lindíssima, a mãe dela. Você nunca exerceu como assistente social a sua profissão? Sim. Como é que você saiu, se formou em assistente social, coisa de brasileiro, né? E foi trabalhar na Varig? Eu me formei... Ou tem a ver uma coisa com a outra? Não. Eu me formei aqui em Taubaté e fui trabalhar como assistente social em São Paulo. 2 anos eu trabalhei. Sim. Nisso eu saí do IRESP que eu trabalhava e um vice-diretor do IRESP, muito baixinho, o sonho dele era viajar muito. Sim. E ele falava, meu sonho era ser comissário, e nisso saiu no jornal, no estado de São Paulo na época, que estavam precisando de... Procura-se comissário de bordo. Isso, numa certa altura, que falasse outro idioma, aquelas coisas. Você fala o quê? Inglês, francês, alemão? Em inglês mais, né? Porque depois também me formei em letras. É obrigatório o comissário de bordo falar inglês? Né? É obrigatório. Né? Na minha época nem tanto, não era tanto não. Sim. Mas quem já tinha um outro idioma tinha mais facilidade, né? Logicamente que eu estudei muito francês aqui em Taubaté, eu estudei alemão, estudei chinês, etc. Mas se você me perguntar alguma coisa em chinês hoje... Nada. A gente esquece. Mas você dominava bem todas essas línguas só para se defender? Não, o que eu mais dominava era o inglês, né? Né? Mas o francês eu falava muito, estudei muito. O espanhol, a gente sempre fala um portunhol meio assim carregado. Espanhol a gente entende. A gente entende. O italiano também dá para quebrar o galho, também. E a gente com essa facilidade de ir para o mundo inteiro, viajar pelo mundo inteiro, você exercita muito. Quantos países você conheceu nessa sua caminhada de... Quantos anos de profissão? 50 anos de profissão? Não, nem seja louco. Chegou a isso? Não, eu voei na Varig 23 anos só. 23 anos só? Você acha pouco? Não. Porque eu pedi para sair, entendeu? Porque na época... Antes do 9 dedos quebrar. Isso, antes do 9 dedos aparecer. Eu sei da idade, sei da história, que coisa, não? Foi horrível. O Zé Dirceu foi pedir... Acho que foi você que contou. Foi pedir uma ajuda... E como o Osiris negou, ele falou, vamos acabar com a empresa. Vamos ajudar a fechar. Que coisa, rapaz. Vamos ajudar. Você contou isso no programa e eu escrevi no meu jornal. E mandei lá para Passa Quatro, que é a minha cidade, que o Zé Dirceu mora lá, entendeu? Sim. E ele tem lá eu já tenho sempre repetido, eu estudei com ele no ginásio São Miguel, dos padres betarramitas, e até a gente tem um relacionamento assim de ex-companheiros de colégio. Mas eu mandei a entrevista que você deu, eu escrevi no meu jornal Matéria-Prima, mandei para lá, porque tem um ex-comandante da Varig, o Beto, é um carioca, que tem um restaurante lá, rapaz. Você comentou alguma coisa nesse Eu mandei para ele, porque ele contava essa história indignado com a Varig, indignado com o 9 dedos, que eu não falo o nome. Sim. Porque... para não dar azar. Por causa dessa história aí, que aí decidiu, vamos acabar com a Varig, acabou. Aí vocês têm um movimento, me parece, que entraram com as ações, é isso? O que deu aquilo, mas até agora está no ar ainda. Decidem alguma coisa a favor, depois... Muitos já morreram? Muitos já morreram. Eu tenho, inclusive, amigos da minha época que se suicidaram. Porque caramba! Porque a situação ficou tão negra com a situação... Aperta o bolso, né, que é o órgão mais sensível do corpo humano, o cara vou fazer o que da vida? É verdade. Vou me dar coxinha na rua? Caramba, rapaz. Não, depois é o seguinte, o Diniz, a gente que foi... eu, quando saí de serviço social e entrei para a Varig, porque o vice-diretor insistiu, né, para que eu entrasse... O Osiris era o presidente da época, na Varig. Na época. Aviação Aérea Rio Grandense. Isso. Foi a melhor coisa que eu fiz, eu acho, de ter saído do serviço social para um contato social maior, que foi a aviação, entendeu? Porque eu sempre gostei de viajar, eu sempre gostei de passear, de conhecer pessoas, etc. A sua personalidade, eu que te conheço, eu vejo que você sempre foi assim, né? Sim, sempre fui assim. Então... Para mim, a Varig foi uma coisa maravilhosa. Você me perguntou quantos países. Eu conheço muitos lugares, muitos. E quando de férias, às vezes, eu pegava uma passagem, eu ia para passear por interior da Espanha, a França, sabe? Muitos lugares, porque a gente... Nesse rescaldo todo, você
o país realmente que te encantou, que você moraria lá, digamos assim? Eu gosto demais da Alemanha e da Suíça. Sim. Talvez pelo jeito deles serem muito certinhos, muito. A gente como brasileiro é meio avacalhado. Meio avacalhado? Não, eu vou falar meio porque. Meio avacalhado? Depois desse sinalzinho aí, Sim. são 3 minutos, Sim. a gente volta na conversa. Vitor. Você está ouvindo Baú do Barão, o melhor da história de Taubaté. Oferecimento TCZ, o Clube da Família. Adquira seu título na melhor condição. Cacique, no seu coração. Vestibular de Inverno Unital. Cursos de graduação presencial com reconhecimento máximo pelo Conselho Estadual de Educação e com descontos especiais. Vestibular de Inverno Unital. Prova online todo dia, a qualquer hora, sem taxa de inscrição. E outras formas de ingresso, acesse unital.br/vestibular. Essencial Clínica do Movimento. Tratamento em fisioterapia, ortopedia, reabilitação esportiva e performance. Dores na coluna, lesões esportivas, temos o tratamento ideal para você. Corpo clínico experiente e embasado em ciência. Venha nos visitar. Essencial Clínica do Movimento. Avenida Prefeito Moacir Freire, 503, Granja Daniel, junto com a Academia Fórmula do Corpo. WhatsApp 12 981 13 5556. Problemas com dores e lesões? O lugar ideal para você é Essencial Clínica do Movimento. Seu tratamento na medida. Responsável técnico Jorge Alves da Silva Júnior. Crefito 1510-76F. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão, análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12 2123 9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Cacique, aí vai uma super dica para você. Tá a fim de comer um pastel frito na hora? Anota aí, Dani Fast Food. Além do delicioso pastel frito na hora, temos também salgados, lanches, hot dogs e aquele cafezinho. Dani Fast Food, Rua Portugal 98, próximo ao Hospital Regional, na Rua da Feico Camargo, aberto das 8 às 18 horas. Dani Fast Food, preço bom e qualidade. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Você está ouvindo Baú do Barão, o melhor da história de Taubaté. Oferecimento TCZ, o Clube da Família. Adquira seu título na melhor condição. Feijoada nossa aqui diz que é melhor no dia seguinte. Também. Nós já estamos voltando ao ar aqui conversando com Luiz Antônio Monte Claro César Medeiros. Você desculpa, o Vitor não tinha me avisado que você já estava aí, eu estava achando que o programa estava encerrado, mas você me desculpa, mas nós ainda temos meia hora de conversa. Não. Você consegue citar o nome dessas pessoas em Frankfurt, em Roma, onde mais que você falou? Que estão em nos Los ouvindo? Angeles. Los Angeles? O fuso horário, então, é para cima, para baixo? É porque você vai acostumando, você vai fazendo amizade no mundo inteiro e depois você vai estar sempre com essas pessoas, né? Você por exemplo, em Roma está a Odete. Em Roma é Odete, casado com Cláudio, que é uma paixão. Em Los Angeles? Em Los Angeles é o Cícero. É um brasileiro. Em Frankfurt? Em Frankfurt, a Gleuza. Gleuza. Ela é de Governador Valadares, uma grande amiga minha. Governador Valadares, o povo sai de Governador Valadares para ir para os Estados Unidos. Como é que ela foi parar em Frankfurt? Eu conheci a Gleuza quando eu fui fazer um curso de inglês nos Estados Unidos, em 70 e qualquer coisa, e foi quando eu conheci. Desde então, nós somos amigos. A Gleuza depois foi embora para a Alemanha, foi estudar alemão, conhecer um alemão
E casou e ficou morando na Alemanha. Até hoje ela alemão mora. adora as brasileiras, né? Isso, até hoje ela... O veneno da mulher brasileira. É verdade, encanta todo mundo, né? Gleuza, um beijo grande para você. Eu não te conheço, mas já senti uma... Como é que é o nome do bloco que tem no Rio? Simpatia, quase amor. É verdade. Quantos passaportes você tem carimbados com essa história de 25 anos? Nossa, eu tenho muito. Esse dia eu estava mexendo, eu estava procurando uma carteirinha da Varig. O comissário de bordo, ele tem que estar com os passaportes todos em dia de todos os países? Sempre. Mesmo? Não, de todos os países não. Eu tenho os passaportes daqui do Brasil. Entendeu? Eu sei. E com os vistos para entrada... naqueles países. Isso. Entendi. Tem países que exigem. E na Varig, na época, tinha uma funcionária que era só... O serviço dela era só esse. De mexer com os passaportes dos tripulantes. É claro. Entendeu? Então, esses dias eu estava mexendo numa caixa minha lá, que eu estava procurando uma carteirinha da Varig, porque agora vai ter uma reunião em São Paulo da Varig, e eu então quero levar a carteirinha, porque a gente coloca, né, para identificação. Vocês fazem uma reunião assim? Todo ano. Anual de todos eles? Todos. Faz uma no Rio, faz uma em Porto Alegre, faz uma em São Paulo. A de São Paulo, por problemas outros que aconteceram, a reunião vai ser sábado agora, dia 1º, em São Paulo. Mas, geralmente... E nessas reuniões, por causa do episódio do 9 Dedos aí, sim, a choradeira é sempre a mesma ou já andou, já melhorou? Não, já perderam as esperanças? Não, perder a esperança ninguém perde, porque a esperança, você pode abrir uma janela e a esperança entra. Eu sei, mas da mesma maneira que o Zé Dirceu acabou com a Varig, ele fala, esse pessoal da Varig que se dane. Mas acontece que ele... Vocês têm advogados, tudo? Tem. Mas o dia dele chega, não se preocupe. Quantos anos essa briga já, Luiz Antônio? 2006 que a Varig acabou. Nós estamos em 23? Que coisa, hein? É horrível. E muita gente ficou desamparada, muita família, né? Porque com o fechamento da Varig, 15 mil pessoas foram... 2006, você falou? Foi. Desde... Quantas famílias não foram atingidas, né? Quantos filhos, Até hoje a gente escuta muito desespero. Pessoas que investiram na carreira, estudaram, se aprimoraram no inglês, etc e tal. De repente... E depois a gente vamos aprende. Acabar com a... que horrível, frase, né? É horrível. E lembrar que eu conheci o Zé Dirceu. Conheceu? Conheci o Zé Dirceu, ele era muito amigo de uma amiga minha. E toda vez, em São Paulo, vez que eu ia ao apartamento dela, ele às vezes estava lá com a primeira mulher dele. Teve várias. Várias, mas a primeira... O povo de Passa Quatro tem mania de ter várias esposas. Se me faça entender. Entendi. Mas eu conheci muito, a gente tinha muito contato na casa dessa minha amiga, etc. Ele era uma pessoa completamente diferente. É o tal negócio, não dê poder ao homem. Isso você falou tudo. Você dá poder, você... tem pessoas que aceitam o poder e continuam... Ele se envolveu no movimento infantil, estudantil, que nós saímos de Passa Quatro, foi o meu caso, que a minha família veio para cá, você conhece a história através do Vanildo, para estudar, que eu tenho minhas irmãs, eu e o Vanildo, todo mundo estudou. O Zé Dirceu, em vez de escolher Taubaté, ele foi para São Paulo. Se envolveu no movimento estudantil, virou essa figura que ele é, uma figura carismática. Detestada, né? Detestada e carismática. Que ele era chamado de o Alain Delon do movimento estudantil, né? Aquele cabelo caído, coisa e tal. Aí se empolgou, deu poder a ele, virou esse monstro aí, entendeu? Eu acho o seguinte, você não pode dar poder... Depende da pessoa, depende da formação. Depende da formação. Você tem pessoas que aceitam o poder e sabem administrar. Outras não sabem. Outras se empolgam com o status, né? Acha que está por cima da carne seca, né? Daí extrapola e faz o que faz. Mas o Lula definiu bem. O Zé Dirceu é o capitão do time do PT.
Mas... Questão do time, porque o Lula, com todo esse que eles falam que é carisma, eu acho que é um vigarista. Não é. Um vigarista sem medidas. É um cover. Zé Dirceu estudou, foi para Cuba, se aprimorou nas guerrilhas. Sim. Esses assassinatos que tem aí do prefeito de Santo André, por exemplo, coisas nunca esclarecidas. Outros mais que aconteceram. Outros mais. Se você vê como que é o Cuba tinha um sistema secreto com a Rússia, então essas mortes, no meu modo de ver, tem muito a ver com isso, entendeu? Com o Zé Dirceu por trás. Sim. Mas aí, hoje em dia, eles estão aí com todo o sistema aprimorado, né, para eles. Mas já está acabando, o partido já está indo... Luiz, eu estava comentando aqui na entrevista anterior, eles estão tentando tirar o Bolsonaro da disputa eleitoral porque sabem que numa eleição limpa ele ganha. Mas acontece que o Bolsonaro ainda tem, cá entre nós, ele tem carta na manga ainda. Você acha? Acho. Mudaram as regras do jogo? Não. Essa semana ia ser decidido quinta-feira sobre a cassação ou não dele. Daí já mudaram para terça-feira. E o Nove Dedos, quando foi para Paris, ele pediu que ele queria que a cassação saísse quando ele estivesse fora do país. Para não haver aquele negócio, entendeu? O povo se revoltar, etc. E o povo vai se revoltar. Claro, se houver qualquer coisa... Um cara que foi colocado no poder, que não saía às ruas, e não sai às ruas... Não pode sair. O pessoal da imprensa fala, por que ele não caminha na Avenida Paulista? Não pode. Sai. Não pode. Enquanto que o Bolsonaro desfilava pelo país inteiro, cumprimentava todo mundo. No primeiro mandato desse cara, vou falar para não ter que estar lembrando o nome. Esse cara, no primeiro mandato, ele ainda cativou muita gente, porque ele era metalúrgico, era um pobre nordestino. Mas aquele povo que estava do lado dele, todo se votou contra, porque viu, quando ele mostrou as garras, quem era ele. O tal poder que você não deve dar para determinadas pessoas. Então, não tem estrutura, não tem nada. Não tem formação nenhuma. Nenhuma. Ele se vangloria de nunca ter lido um livro na vida. E quando você viu uma foto que tiraram dele, ele lendo um livro de cabeça para baixo? E ele sorridente, porque ele estava lendo o livro. É a cara dele, né? É a cara dele, do contrário. Agora ele tá bem assessorado. Você que é espírita, que eu sei que você é espírita, você acha que as leis do universo não vão um dia botar esse cara no devido lugar? Mas já estão botando. É cover, querido. Né? E deixa eu só falar. Molusco, cover. Só isso, não precisa falar mais nada. Caramba, eu fico... Sabe, a gente que estudou, que teve formação, que estudou para isso, para que teve uma base familiar, como é o meu caso, o seu. Sim. E de repente você vê isso acontecendo, não é uma inversão de valores, Luiz Antônio? É terrível. Não é? A gente vai vendo como as coisas estão modificando, estão aumentando. Antigamente era tudo muito mais simples, mais... Por que o mundo está estranho assim? Estão abrindo demais as portas para umas coisas que não tem necessidade. Eu sou presbiteriano, você é espírita. É falta de Deus? Eu acho que sim. Ainda agora com esse partido aí, querendo tirar, proibir negócio de igreja. Você viu no Chile que estão transformando as igrejas em clubes, em barzinhos? É um absurdo. A esquerda é um absurdo. Né? Agora, esse Maduro que esteve visitando o Brasil aí, que é ele sim, um assassino, estuprador. Eu não sei como os Estados Unidos não mandou matar aqui no Brasil. Ele tem um preço aí, como é que a gente fala, de captura. Tanto que ele viajou, não sei se você sabia, num avião disfarçado, porque ele tinha medo de ser o avião dele fosse localizado, que ele fosse abatido no ar. Sabe disso aí, né? Agora, chega aqui no Brasil, tem as honras militares. Que absurdo. O nosso exército, que quando nós esperávamos que o exército batesse na mesa para acabar com essa situação, que os generais, nada, todos afinaram, aí vai tirar, bater continência para o Maduro. É todo um complô que eles tentaram, a esquerda está tentando fazer, mas que já está acabando, o reinado deles está indo para o... Mas você vê, todo país que o socialismo imperou acabou. Você vê a Venezuela, que tinha essa riqueza de petróleo, hoje
estão comendo cachorro, conforme a gente fala. É verdade. Estão pegando cachorro na rua. Então, você vê a Argentina agora, o que está acontecendo. O Chile, que você citou agora. Quem que não enxerga isso? Se o Brasil é um país da direita, eu sei. A gente conhece, é um povo do bem, que trabalha, que de repente coloca no poder esse tipo de gente que está aí. Coloca, não. Fizeram uma tramóia para colocar essas pessoas, né? Porque por trás disso tem muito acordo, tem muita sacanagem, tem muito. Se a gente parar para pensar em tanta coisa que anda acontecendo, que tem pessoas que não têm gabarito. Você vê os ministros nossos. Hoje em dia a gente sabe a escalação do Ministério e não sabe a escalação da seleção brasileira. Nossa. Você vê como mudou, né? É verdade, verdade. Os ministros nossos são de você ficar assustado da falta de Quando gabarito. você ouve essa musiquinha é porque o Vitor pede 3 minutinhos para você parar de falar um pouquinho e eu também para faturar. Tá. Você está ouvindo Baú do Barão, o melhor da história de Taubaté. Oferecimento TCC, o Clube da Família. Adquira seu título na melhor condição. Cacique, no seu coração. Taubatianos, a Rádio Cacique tem o prazer em trazer para vocês, nossos ouvintes, histórias fantásticas, curiosas e com nível cultural altíssimo, todos os sábados, das 9 às 11 horas. Baú do Barão, com o célebre jornalista, escritor e apresentador Diniz. Temos certeza que vocês vão se surpreender. Oferecimento TCC, o Clube da Família. Adquira seu título na melhor condição. Ligue 12 3625 3333. A cidade inteira já se ligou. O que eu te dou, volta pra mim. Se eu cuidar do planeta com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor, a família Milk Clean vai cantar assim. Sou Milk Clean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz. Orgulho de dizer que eu sou Milk Clean. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão, análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12 2123 9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Cacique. Material elétrico é coisa séria, meu irmão. Eu não faço gambiarra, não me meto em confusão. Pra não levar um choque, pra você não se dar mal, eu vou te dar um toque, vá direto a Coreval. Coreval Materiais Elétricos, Avenida Bandeirantes, 1051, Taubaté. Coreval. Ligue 3625-3300. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Você está ouvindo Baú do Barão, o melhor da história de Taubaté. Oferecimento TCC, o Clube da Família. Adquira seu título na melhor condição. Eu estou conversando aqui nesse programa número 98 com o Luiz Antônio Monte Claro César de Medeiros. Olha que nome, hein? A gente estava falando aí desses absurdos no Brasil hoje, dessa primeira dama aí que agora ela está sendo chamada de presidenta, que ela tem um gabinete ao lado do gabinete de 9 dedos e que ela não quer que os problemas sejam levados a ele, ela quer resolver. Olha, uma mulher que 1 ano atrás não era nada. De repente agora virou primeira dama e já está se achando na condição de não deixar os problemas serem levados àquele que eles botaram na presidência. Ela quer resolver, mas como assim, velho? Não, você viu que às vezes ela, em entrevistas que você
vê os problemas chegando e ela dá um berro. Ela fala, não faça isso. Fala pro cover lá. Não faça isso porque é fake news, é golpe que vão fazer com você. Porque ele já está numa certa idade que ele já não está entendendo mais nada, né? Ele não Você fala acha coisa... realmente que ele está esclerosado? Ah, tá. E ainda... Ele não fala mais coisa com coisa. Não, outra coisa, Luiz Antônio. Como ele arrumou uma mulher nova, ele é obrigado a usar o Viagra. Você acha que o Viagra está interferindo nas funções da cabeça de cima? Eu acho que nem o Viagra adianta mais para ele. Não adianta mais. Mas a cachaça? Não. Daí, quando ele... Às vezes ele quer tomar a Viagra com a cachaça, daí ele fica... Ele pula da janela, né? Ele tem 78. Ele é de 45. Aí você junta a idade, a cachaça, o Viagra, o que vai dar isso não aí? Ele não tem mais estrutura. Ele não consegue falar coisa com coisa. Ele fala tanta besteira, mas ele fala tanta besteira, ele fala tanta mentira, porque você não viu a entrevista que ele falou que é bom ele falar mentira que o povo aceita, acha bonito. Aquela vez que ele citou aqueles números lá que o Brasil... Ele inventa, ele fala. Ele fala não sei quantos milhões de crianças na rua. Isso. O cara falou, peraí, isso é o número da E agora população. ele falou que não sei quantos milhões de brasileiros morreram com o negócio do Covid, etc. Mais do que o número da população. É porque ele sabe que hoje nós temos aí os analfabetos funcionais, que é uma geração do brasileiro, Isso. que é o nem trabalha, nem estuda, que qualquer coisa que você fala, eles Mas, olha, nem entendem o que ele fala. Não entendem. Hoje o estudo, a educação está terrível. Ninguém entende nada. Eles querem ficar na sala de aula com o celular na mão. Sim. E quando você fala guarda, eles agridem o professor e põem o professor para fora. Quer dizer, o negócio está muito complicado e tem que ter mais escolas militares mesmo. Tem que ter. Em Taubaté nós temos uma. Temos, mas já estão querendo acabar, né? Na rua Dr. Souza Alves. Mas... Eu vejo o comportamento às vezes eu tomo café ali na Padaria Brasil. Sim. E aqueles meninos, eles pedem licença, por favor, tira a xícara da mesa, você vê a diferença de comportamento e fala bom dia, boa tarde, coisas que na nossa educação normal não tem, sabia? Não tem. Acho que é Verum ou Verum, não sei bem a pronúncia da escola, que eu vejo pela camiseta, mas eu noto pelo comportamento diferente que esses moleques têm. Mas precisa educar essa turma, porque os adolescentes de hoje estão terríveis. Nossa. Não, é que as famílias acham que quem tem que dar educação é o professor. Não, o professor vai ensinar. A educação, como nós temos, é de dentro de casa. Sim, pai que ensina, olha, respeita os mais velhos, o lugar da calçada para os mais velhos, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Não fazem mais isso. Você pode ver que no lugar que você chega e que tem alguém mais novo atendendo, se você fala, bom dia, como vai, como é seu nome? Olha assim, peraí, temos um marciano na sala. Não, e depois nem obrigado mais eles falam, falam, valeu. 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 Quer dizer, a mudança é muito grande e precisa ter um golpe para atacar tudo isso. Eu acho também, mas eu acho que nós não vamos ter, porque o brasileiro é muito cordato, tudo tá bom. Deixa eu mudar de pauta agora. Vai. Você entraria no submarino feito de fibra de carbono para ir visitar o Titanic? Não. Espera aí, explica isso para mim, você que viajou. Isso aí é coisa de gente que não tem que fazer, né? Fibra de carbono. Agora, eu estava vendo na internet ontem uma moça americana falando que ela fez esse passeio. Ela foi até lá ver, com esse mesmo submarino. Não sei se é verdade ou se estão tentando encobrir a história. Porque a Marinha Americana agora está achando os destroços do submarino, toda a fuselagem, coisa e tal, então já está comprovado que morreram mesmo, parece que no domingo já, faz alguns dias, agora que está vindo a notícia. Mas o cara, as pessoas se propondo a pagar o que eles pagaram para ir ver. 250 mil dólares. Quer dizer que o Titanic continua matando.
Agora é um absurdo, vai. Você tem tanta coisa para fazer, mas é gente que tem dinheiro saindo pelo ladrão e não sabe o que fazer. Saindo pelo ladrão. A pauta volta a falar de ladrão de novo. Volta a falar de ladrão. Eu acho que tem que, sabe, pegar essa turma que tem um dinheiro sobrando, que não sabe o que fazer. Meu Deus, tem tanta gente passando fome. Vai investir na África lá, Na África, tem tanta gente passando fome. Que coisa, rapaz. Tem tanta gente. Aqui no Brasil mesmo, no Nordeste, a situação está tão negra e o nosso representante aqui vai dar dinheiro para outros países comunistas da região e larga o povo lá. Ele quer ser o grande mediador que dê a ele o Prêmio Nobel da Paz. Imagina, o cara que não sabe falar nem português. Não sabe. E quer intervir na guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Ele não sabe nem o que está falando. Não sabe. Ele fala cada besteira, cada coisa, sei lá. E eu acho que tanta gente pobre necessitando de auxílio, de atenção, no Nordeste mesmo. Pô, o Bolsonaro fez aquela transposição do acabou São Francisco. Eles mandaram. Ele mandou cortar para favorecer o pessoal que tem caminhão-pipa, os compadres. Lá do Ceará. Para vender a família lá do Ceará. Fala sério. Daquele que nasceu aqui em Pindamonhangaba. O Alckmin também. Não, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes. Ciro Gomes nasceu em Pinda, né? Também. Na época que o pai dele era do exército aqui em Pinda. Não sabia. Ele nasceu aqui em Pinda. Foi a única boa beleza da vida dele foi ter nascido em Pindamonhangaba, só. Porque o resto, coitado. E o Geraldo Alckmin que falou, não, ele quer, o Lula, Nove Dedos quer voltar à cena do crime. E agora que ele está lá? Mas cada um é pior do que o outro, né? E eu não posso falar muito assim, eu votei muito no Alckmin. Numa época... Eu votei nele. Eu votei nele muitas vezes. Conheci o Alckmin no casamento de uma prima em Pindamonhangaba. Ele deu aula aqui em Taubaté, num cursinho, me parece, do Prefac, alguma coisa assim. Ele foi professor aqui. Mas é o tal do poder. E mais o bolso, né? Claro. Eu falo bolso porque é a linguagem nossa aqui do interior. É verdade. Que eles chamam nós de pé vermelho, né? Vermelho. Os pés vermelhos. O pessoal da capital, para quem não está ouvindo, para quem não sabe, nos chama aqui do interior de pé vermelho. Você é pé vermelho, quer dizer, é do interior. É do interior, é verdade. Diferente deles que são da capital, né? É verdade. Que respira aquele ar poluído todo dia. Maravilhoso. Eu morei muitos anos em São Paulo. Que bairro você morava em São Paulo? Morei no Brooklyn Novo, ali perto do aeroporto de Congonhas. Mais para frente ali. Perto do seu trabalho. Isso. E justamente ali. Logicamente, antes, quando eu fui morar em São Paulo, eu morei no Pacaembu, no Perdizes, eu morei lá próximo ao aeroporto de Congonhas, até que depois a vida vai melhorando e você vai comprando, né? E eu comprei um apartamento lá no Brooklyn Novo, que foi... E aqui em Taubaté você mora numa chácara? Eu moro numa chácara, isso, mas no Barreiro? Isso, e tem um apartamento aqui perto do shopping, do Taubaté Shopping. Traduzindo na linguagem dos pés vermelhos, você está com o burro na sombra? Burro na sombra quem está bem Não, nem tanto, porque se você tivesse, eu estaria morando na Suíça, na Alemanha, que eu sempre falei que gostaria de morar. Entendeu? Mesmo? Sim. Alemanha? Sim. Povo muito ordeiro. Principalmente o suíço é o melhor. Os horários, tudo. E o ambiente é outra coisa, as paisagens, o povo é outra coisa. A Europa é outra coisa, né? Não, eu sei, mas você acha que o alemão, nesse aspecto, se destaca dos demais? Sim. Os horários são cumpridos, são rígidos, os acordos são... O inglês é tudo rígido, é tudo... Quando você chega com uma brincadeira, etc., eles acham engraçado o brasileiro, o jeito de enfrentar uma situação, mas se for se pensar bem... só aquilo ali, É só aquilo ali, porque... As regras são escritas e usadas por eles, né? Eu me lembro que nas Copas do Mundo que eu fui em diversos, fui na Itália, fui na França, fui no México, eles perguntavam assim, mas por que o brasileiro dá tanta risada assim? Que a gente via dando risada, né? cantando, né? Pobre não pode chorar. Enquanto a gente estava com aquela camisa canarim, que era da seleção, que era respeitada, eles achavam engraçado. No México eles pediam um autógrafo pra gente. Falaram, peraí, eu sou... um torcedor, na França fala supporter, né?
e pedia autógrafo, só por causa de estar com a camisa. Aí eu aprendi a fazer como o Pelé fazia, eu escrevia Pelé, vendia a camisa. O sangue. Aí já entra o lado brasileiro. É, né? verdade. Mas o brasileiro, ele se adapta um pouco em algumas situações, né? Alguns problemas, algumas... Como é que é a frase, o melhor do Brasil é o brasileiro? Mas será que é mesmo? É. A gente faz a diferença? Faz. Desse lado do samba, das mulatas, do futebol que era. É diferente a nossa alegria de ser, de viver, né, Luiz? Eu acho que por causa do calor, por causa do muito sol, o sol na cabeça, as pessoas ficam um pouco mais... Agora, outra visão negativa, eles acham que toda mulher brasileira é prostituta também. Sim. Não é verdade? Lá fora, sim, justamente por causa do samba, por causa das escolas de samba, as mulheres nuas. As bundas rebolando, né? Eles acham. Coisa, não, rapaz? E eles quando eles pensam em viajar para algum lugar que tenha diversão sexual, vamos dizer, o primeiro lugar que eles pensam é o Brasil, né? O Nordeste do Brasil. Sem dúvida. Verdade. O Nordeste, Nordeste. Os pais vendem a virgindade das filhas, é verdade. A pobreza é tanta, né? Já no Rio, não. O Rio já é mais... A prostituição é mais profissional. Agora, você falou um negócio de pais. Só um exemplo para você. Eu dava aula numa escola aqui em Taubaté. E que um dia uma aluna chegou chorando na escola. E todo mundo ficou desesperado. Tirou a menina da sala para conversar com ela o que estava acontecendo. E ela não contava no primeiro dia, no segundo dia. Até que um dia ela sentou na frente da direção de vários professores para contar o que acontecia com ela. O pai abusava dela. Daí, isso tem acontecido muito no Brasil. O pai foi chamado. O que o pai falou para a direção? Se vão possuir a minha filha, tem outro nome que a gente falaria. Comer. Se vão comer minha filha, que eu seja o primeiro. Absurdo. E ele comia, ele obrigava a menina a ter relação com ele. Então a menina, naquele dia... De vez em quando prendem um, mas né? É uma coisa assim muito... Eles preferem prender... Sendo uma senhora que vai no supermercado e rouba um saquinho de biscoito para os filhos. Uma manteiga, de repente está presa até hoje, e do que de repente prender os corruptos que estão por aí. Né? E prender uns pais desses. É verdade. Ô, Luiz, eu queria agradecer a você, porque o menino lá está fazendo sinal. Infelizmente, nós só conversamos meia hora, mas não foi culpa minha. Não tem importância, fica para uma próxima. Mas eu espero que o povo de Frankfurt, de Los Angeles, de Roma, tenham... De Milão. A Elisete, essas horas, está plantada na frente. Ela ligou para mim ontem. Elisete é carioca, paulista? Não, ela é paulistana. Ela é de São Paulo. Estudou comigo na Faculdade de Filosofia e de Letras em São Paulo. Elisete, então você só desculpa ter conversado só meia hora, porque esse programa aqui não é só a cara de Taubaté, está virando a cara do Brasil, né? Só para vocês aí saberem que o negócio aqui não está fácil não, né? Não. A Heineken está custando R$15, por exemplo, 600 ml. Nossa, está horrível. A situação Mas a gente sem a Heineken, como é que a gente vai sobreviver? Olha, sei lá, viu? Muito obrigado. Volte sempre. Voltarei. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Espero que o povo... Você acabou de ouvir Baú do Barão, o melhor da história de Taubaté. Oferecimento